começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. 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 Coração
deixa queimar, 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 deixa queimar. De ser eu mesmo, eu quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar em tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você.
Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção estar com vocês aqui. A gente se sente realmente conectado a cada um de vocês. Dá um beijão aí para Isabô, para a Vânia Guida, para o Douglas, para o Rafael. Hoje a gente se desencontrou, né? Ela esteve aqui, passou por cá, por essas terras. Dá um beijão para Lourdes Gonçalves, para Poliana, para Carol, lá nos Estados Unidos. Tem gente de tudo quanto é lugar. Tia Helenita, lá em São Paulo. Mandar um beijão pro pessoal que estiver lá também na sala de vídeo da Daniele. Luciano, querido Luciano, irmão do Cezinha, grande amigo. Bruno também está por aí. Minha mãe também tem reclamado muito que eu tenho esquecido de citá-la aqui. Não, minha mãe. A Nazaré também, mandar um beijão para toda a família aí da Nazaré, minha prima Eliane. A Fabiana Galindo também, faz tempo que a gente não encontra. A Graça. Dar um beijão para Jaqueline Guimarães. Deus te dê muita saúde. E é isso. Mandar um beijão aí para todos vocês. Faz sentido porque vocês estão aí do lado de lá, conectados com o lado de cá e principalmente conectados com o Senhor. Vamos nesse momento fazer algo que nos conecta muito mais, que é orarmos e falarmos com Deus com o mesmo propósito, de que Ele fale conosco, nos visite, toque nosso coração e nos transforme. Pai, nós oramos a Ti mais uma vez. Não temos outro Deus. Nós queremos seguir fluindo no Teu amor e precisamos que o Senhor nos supra, nos preencha, nos fortaleça, enche-nos, transborda-nos para que possamos transmitir o Teu amor, que possamos viver o Teu amor, praticá-lo, que esse seja o nosso sentido de viver, amar, receber o Teu amor e transmitir o Teu amor. Pai, eu quero Te louvar muito hoje pela notícia que eu recebi, que o Michael está de alta. Ontem ele estava com um pulmão comprometido, respirando com a ajuda de aparelhos. E hoje recebemos a notícia que ele está de alta. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa vitória. Quero Te agradecer também, que aos poucos a Carol está se restabelecendo. Tanta gente boa aí de Deus, graças a Ti, Senhor, estão sendo curados, estão sendo restabelecidos. Eu não quero esquecer de orar pelo esposo da Lúcia, que vai operar amanhã. Situação delicada, mas pouco a pouco está havendo um progresso, nós queremos celebrar. Pai, continua trazendo consolo ao Teu povo, a tantas famílias do nosso povo que têm perdido pessoas, entes queridos. Que o Espírito traga muito consolo. Que o nosso povo se levante, que a gente ultrapasse esse momento difícil, que a gente se apegue ainda mais a Ti, se firme ainda mais a Ti, que nada possa nos afastar do Teu amor, pelo contrário, que sejamos ainda aproximados dEle. Ajuda o Teu povo, toca em todas as áreas. Ó Deus, muitos de nós não temos como nos autossocorrermos, mas cremos no socorro que vem de Ti. Que desça do céu socorro sobre nossa vida. Ó Pai, que nem sempre compreenderemos, mas que possamos viver, experimentar o Teu poder manifesto, sentirmos que o Senhor está conosco e que essa presença nos guie e nos direcione por onde aprouver o Senhor, porque temos a convicção, a fé de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Que sejamos tratados, Senhor. Quando a gente fala de tratamento, a gente nem sabe como é que o Senhor opera, mas o nosso coração, ele tem fé em Ti, que o Senhor vai trazer cura, vai trazer transformação, melhoramento para as nossas emoções. O Teu Espírito Santo habitará em nós e fará a obra que nós não saberíamos como fazer por nós mesmos, mas cremos que o Senhor a faz. Nós assim oramos a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Tudo bem, eu tenho hoje uma mensagem para você. Provérbios 18, 19. Eu estou dando um título para essa mensagem: frear ou acelerar. E hoje eu quero falar sobre domínio próprio. Provérbios 18, 19 diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração. Que o nosso corpo de emoções receba o tratamento vindo da tua palavra. Ó Deus, que o nosso corpo, o nosso coração e mente possam reagir ao efeito da tua palavra, progredindo, melhorando, crescendo, sendo edificados por ti. Nós assim oramos, para que o Senhor fale através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, estou muito feliz pelo que vem acontecendo. Eu não posso deixar de manifestar, externar a minha alegria pela vida de todos vocês, por tudo que tem acontecido. Eu vivi uma experiência muito interessante entre ontem e hoje. Não é? Algumas pessoas contribuem com o nosso ministério, e ontem eu senti da parte de Deus que Deus estava falando para que eu olhasse a minha conta, e aí tinha um valor de depósito lá feito. Eu agradeci a Deus, e aí eu estava fazendo uma pesquisa. A gente está organizando, a gente está estruturando pela fé um estúdio aqui no sítio onde eu moro, para poder produzir lives, podcasts, material, enfim, muitas coisas para edificação, né? A gente queria ter uma base para fazer isso, para produzir isso com qualidade, e as coisas estão acontecendo. E olha o que aconteceu. Eu recebi esse depósito e eu estava fazendo uma pesquisa de um determinado instrumento que eu precisava, né, eletrônico, para o estúdio. E aí eu recorri a amigos, eu recorro a muita gente que tem visão, que tem informação. Eu gosto muito de trocar informações, e me agrega muito, né, estar unido a pessoas que podem me transmitir alguma coisa. E eu tenho um amigo que tocou comigo muitos anos, e também é produtor musical. E aí eu perguntei a ele, eu falei: rapaz, eu estou procurando um instrumento assim e tal. Ele falou: olha, eu tenho um e por acaso eu estou vendendo. E o preço que ele estava vendendo, a gente, né, é muito grato a Deus por isso. Era exatamente o valor que tinha sido depositado. E eu hoje estive com ele, né, hoje eu não estou de roupa preta porque eu saí de manhã muito cedo e eu estou voltando agora. Já vim embalado para fazer a live, mas muito agradecido a Deus que a gente esteve com ele, pudemos conversar, né, ali, foi muito bom. A gente teve ali um momento de comunhão juntos, falamos sobre produção musical, estúdio, e eu fiquei muito feliz como as coisas se casam. As coisas de Deus vão fluindo. Estava conversando com a minha filha aqui minutos antes, e ela me disse isso: pai, como eu estou surpresa de ver o agir de Deus. E ela tem apenas 16 anos, e já está tendo essa oportunidade de cantar e tocar pessoas. Isso é tão especial, não é? A gente vê a nossa juventude, por vezes, tão afastada de Deus, tão perdida, a gente teme por isso, e Deus me deu esse privilégio, né, a mim e minha esposa, de ter filhos maravilhosos. E hoje eu queria aproveitar para agradecer. Eu estou aqui sozinho, né, estou gravando aqui sozinho, e eu quero agradecer muito a minha família, muito a minha família. Eu tenho agradecido muito a vocês. Sem vocês a gente não tocaria para frente esse ministério.
Vocês são a bênção, né? O rebanho que Deus colocou diante de nós. É um privilégio, não tem nada a ver com meritocracia, né? Com esforço, dedicação, não. É Deus mesmo presenteando a gente entende que é privilégio. Mas eu queria agradecer muito hoje a minha esposa, não é? A minha mãe, ao meu pai, aos meus filhos. Tudo a gente faz, não é? A gente passa aqui 1 hora juntos, todos os dias. Mas tudo que a gente faz durante todo o dia é em função desse tempo, desse momento. Não é? Minha esposa não toca, ela não canta, mas está completamente envolvida para a gente ter esse estúdio. Queria agradecer também ao nosso primo, né, o Rafael, que é casado com a prima da Daniele, e eu pego a família, né? Eu não quero saber. Se for primo da minha mulher, é meu primo também, e acabou. Eu não dou nem muita chance de não ser isso. Para mim é primo. Enquanto a gente estava indo lá longe buscar a controladora, ele estava vindo trazer aqui o material que a gente vai usar para fazer o isolamento acústico. Coisa de Deus mesmo acontecendo. Abençoar, que Deus abençoe muito a vida do Rafael, que está sonhando. Tem gente sonhando junto com a gente. Tem gente sonhando junto com a gente. A gente não pode oferecer nada a ninguém. E eu sei que é sincero. É sincero, eu me emociono de dizer isso. Porque eu sei que é sincero das pessoas. Porque se a gente tivesse muito para oferecer, né, às pessoas, materialmente, ou se a gente tivesse uma posição muito grande, se a gente fosse um movimento muito grande, eu sei que teriam muitas pessoas, não é? Mas o que está acontecendo é real demais, pessoas estão nos ajudando, pessoas estão nos apoiando, a gente nem entende, né? A gente nem consegue sonhar. Eu hoje acordei com a minha esposa, eu falei assim para ela, eu falei, olha, há muito tempo que eu não acordava com tanta vontade de viver como eu acordei hoje, porque eu falei assim, Deus está movendo o seu poder, Ele está derramando coisas maravilhosas sobre a nossa vida. Eu falei, Daniela, eu quero viver muito, eu quero ver isso tudo acontecer. Eu quero agradecer, porque enquanto eu estou aqui, às vezes a Daniela está fazendo alguma coisa, está falando com alguém na live, a minha filha de 11 anos fica com meu filho, que ainda vai fazer 3. Ele ainda não entende o que está acontecendo, mas ela participa, ela ajuda. A minha filha chegou para a professora da escola dela, e a professora tinha convidado para participarem de uma live, e ela falou assim, olha, no horário da live que eu faço com meu pai, e ela disse assim, não, mas eu converso com seu pai. Ela falou assim, não, meu pai me dispensaria, não é o meu pai que me obriga a estar, sou eu que não quero deixar de fazer a live. E aí 131 vezes, ela só não teve aqui uma vez porque estava fazendo uma prova. Porque ela quer. Porque ela se sente útil, porque ela se sente portadora de algo que não é dela e ela quer transmitir porque é de Deus com ela, não é porque eu sou o pai dela. Então eu sou muito grato pela minha família. Estamos todos nisso. A gente não sabe exatamente onde é que vai dar tudo isso, mas a gente tem muita fé. Queria transmitir isso, né? Meu carinho pela vida da minha mãe. Todos os dias minha mãe assiste. Não é? Me incentiva, acaba a mensagem, ela fala assim, olha, foi boa a mensagem, que bênção. Não é? A minha mãe, todos os dias, abre o coração, não é? E faz o que pode para que essa obra, esse mover não pare. O meu pai, que apesar de não ser evangélico, também faz tudo o que pode, para que essa obra não pare. Não é? E eu acho maravilhoso, porque apesar dele não ter as mesmas convicções que eu, ele, além de tolerar e respeitar, ele manifesta um amor assim que nos constrange, é muito mais do que o que a gente merece. Então, eu queria dar essa confissão, né? Eu não quero guardar isso comigo, eu queria transmitir para você, não é? A gratidão que eu tenho pela família que Deus me deu, gente que acredita em mim, mesmo quando a gente se sente desistido, não é? Família é assim, às vezes a gente se sente desistido e elas estão lá acreditando na gente. Eu glorifico muito a Deus por isso e queria que vocês soubessem disso, que vocês estão adubando isso aí, vocês estão acostumando a gente mal.
porque a gente recebe tanto carinho, tanto amor de vocês, que acaba uma live, a gente já está pensando, né, em outra. No sábado a gente juntou poucas pessoas aqui no sítio para a gente fazer uma live de casais. Eu não pude estender isso a muitas pessoas, porque, né, a pandemia está aí mesmo, a gente não quer desrespeitar as regras. Então a gente chamou gente que sabe que está se cuidando e manteve o cuidado aqui também. Tivemos 6 pessoas. Eu quero voltar a fazer isso mais e mais vezes. Acredito que as coisas vão melhorar cada vez mais e a gente vai poder também trazer. E logo a gente vai poder voltar a ter as nossas reuniões todo sábado lá em Niterói também, porque eu não quero perder esse vínculo pessoal, de olhar no olho, de abraçar pessoas, de estar com pessoas. Né? A gente vai batizar o Bruno aqui na piscina aqui de casa. Né? Ele pode ficar tranquilo que é a gente mesmo que cuida da piscina aqui. Né? Vai ser um dia bonito, vai ser um dia maravilhoso, eu creio, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Bom, o texto ele coloca, ele apresenta uma dificuldade, ele apresenta um desafio. Todo texto de Provérbios é um texto de sabedoria popular, no sentido de que qualquer pessoa, por mais simples que seja, ou até mesmo por mais inteligente que seja, preparada, enfim, ultra informada, qualquer pessoa pode, ao ler qualquer verso do livro de Provérbios, vai se sentir fortalecida em sabedoria. É um livro que promove sabedoria na vida daqueles que acreditam, né? Até mesmo não cristãos, porque não é algo que está... A literatura de Provérbios não é algo que está restrito a quem tem a fé em Jesus, não. É um livro de sabedoria mesmo. Porém, essa sabedoria popular, se ela não for temperada com a graça de Jesus, a gente se limita bastante, não é? A Bíblia diz, o irmão ofendido é mais difícil do que conquistar, do que uma cidade forte. Mas aí hoje eu quero dizer para você que eu não quero realçar a dificuldade de conquistar um irmão que foi ofendido. Eu quero dizer que é possível. Eu quero dizer que é possível. O tema hoje é domínio próprio, é óbvio que a gente não vai esgotar, e a gente quer voltar a falar sobre domínio próprio, sobre outros ângulos. Assim como as lives que a gente fez sobre relacionamento abusivo, tóxico, mensagens para casais, tudo isso a gente vai voltando a falar, não é? A gente vai tentar sempre deixar isso apontado para que você saiba e possa até recorrer, né, no arquivo dessas mensagens para quando você precisar dessa informação assim, de maneira mais específica. Mas o que eu quero falar sobre domínio próprio hoje é o seguinte. Todo mundo sabe que é difícil se dominar. Não tem coisa pior, de vez em quando a gente comenta isso aqui em casa, né? Não tem coisa pior do que uma pessoa pedir para a gente ficar calma num dia que a gente está muito nervoso. Às vezes a gente está muito agitado, não é? E alguém fala para a gente assim, fica calmo. Você está tão nervoso que, não é? A gente não quer que ninguém nem nos peça para ficarmos calmos. E eu acho que extrapola, se desvia muito do que é o espírito do Evangelho quando a gente não percebe que o objetivo da fé não é frear, mas é acelerar você numa determinada estrada. Quando você precisa segurar a onda, parece que se torna mais difícil. É o mesmo efeito de você afundar uma bola numa piscina. Durante algum tempo você consegue resistir, mas pouco a pouco aquela bola vai ganhando força e você vai ficando fraco o suficiente para suportar até aquela bola. Ela vai muito para cima, porque ela vai ganhando força na nossa resistência. Se você abrir os seus braços e ficar com os braços abertos, chega uma hora que você vai cansando e eles pouco a pouco
vão sendo abaixados pela falta de força que você emprega, que você não tem, porque ela vai esgotando. Então eu temo muito, eu acho que eu resisto muito a uma ideia de evangelho que vai frear você. Muito cuidado. Pessoas excessivamente freadas, o que acontece? Às vezes elas explodem de uma hora para outra, ou resistem durante muito tempo até que chega um momento que elas não aguentam mais e explodem. Esse não é o evangelho. O evangelho não é uma corda que amarra você a um conjunto de regras e aí você fica preso ali e não faz besteira. Não. O evangelho é o poder do amor. E aí o objetivo do Espírito Santo, a gente está aqui numa terapia de Cristo, então o propósito do Espírito Santo é que você ganhe velocidade. O propósito do Espírito Santo é que você, ao invés de frear, você coloque o pé no acelerador e flua no amor. Quando a gente flui no amor, quando a gente ganha velocidade no amor, a gente não sente necessidade de frear. Então, o domínio próprio será um fruto da ação do Espírito Santo na minha vida. Então, não é uma corda, é a possibilidade de colocar o pé no acelerador e ir muito para frente. E esse exemplo do irmão ofendido eu gosto muito porque pastor é assim, você fala 10 coisas, 9 são excelentes, todo mundo diz que bênção. Se você porventura errar uma, fica difícil. Quantas vezes eu me vi em situações que eu tive que pedir perdão e tive imensa dificuldade de recuperar. Eu já toquei, por exemplo, em banda que a gente não estava se entendendo e por causa de uma ofensa, por minha culpa, o camarada, ele me resistiu alguns meses e hoje é um dos meus melhores amigos. Isso é possível. Por isso é que eu estou dizendo para você, a gente não tem que dar como certo que é difícil conquistar um irmão ofendido e deixar para lá. Se ofendeu, não quer liberar perdão, eu deixo para lá. Não, não. O evangelho incentiva a mãe a lutar pelo seu filho. Incentiva a avó a derramar carinho pelo seu neto. A esposa a lutar pelo seu marido lutar por você. Seus filhos viverem bem entre eles, enfim. A gente está sempre vivendo a exceção. O evangelho não tem a ver com você dizer assim, todo mundo faz isso. O evangelho vai te levar a fazer diferente muitas vezes. O evangelho não é chegar para você e falar assim, o que eu posso fazer? Não, o evangelho ele te conduz num caminho de fazer a diferença. Então, quanto mais amor fluir em nós, melhor nós vamos caminhar. Não vamos precisar nos acorrentar a regras para nos contermos, porque em nome do amor é que a gente vai agir. Eu não posso não te ofender porque eu sou cristão. Eu preciso crer que te amando, jamais eu vou te ofender. E se eu ofender porventura, tentando te amar, é o amor que vai restaurar a nossa ligação. Às vezes eu recebo uma mensagem e eu não respondo na hora. E de repente a pessoa que me enviou uma mensagem, ela precisava que eu respondesse naquele momento. E é difícil lidar com isso porque os tempos são diferentes, as situações são diferentes. Então eu posso estar sem conseguir responder, mas exatamente no momento em que você precisa que eu responda imediatamente. Então eu tenho certeza que situações complicadas, adversas vão surgir. Agora, onde é que a gente resolve isso? No amor. O irmão ofendido é mais difícil do que eu conquistar uma cidade forte, mas Deus nos fortalece para a gente conquistar até aquele que foi ofendido.
A gente não dá por certa a derrota e deixa para lá. A gente luta no amor e ganha, porque o amor sempre vai vencer. O amor sempre vence no final, a gente vai com essa expectativa. Existem pessoas que no primeiro momento, a primeira impressão que você teve delas é de que elas não eram pessoas boas e você não se sentia atraído, você se sentia repelido por elas. Mas tiveram pessoas que te cativaram a ponto de ganharem o teu amor. E aí, uma vez cativado o amor, você colhe aquilo que você planta. A gente semeia amor e muitas vezes a gente semeia amor com lágrimas, porque a gente não é correspondido no amor que a gente está transmitindo, nas ondas de amor que estão sendo emitidas por nós. Porém, o amor é sempre mais forte. O amor é mais forte do que a morte, não é? A luz é mais forte do que as trevas. Eu estou dando essa palavra porque eu quero que você se sinta animado a buscar Deus, a buscar o amor, acreditando que domínio próprio é um subproduto do amor e não do controle. Não do controle. Educar é muito difícil uma criança, não é? E aí a gente tenta controlar, mas existe uma coisa que acontece naturalmente, que é uma criança olhar para o exemplo dos seus pais ou de quem a cria, participa como responsável na sua criação, e ali ela vai aprendendo. Eu vejo meu filho a todo tempo tentando ser como eu, mais do que me ouvindo quando eu o tento controlar. É inevitável que eu tente controlá-lo, porque se eu não fizer isso, ele pode fazer uma coisa que seja ruim para ele e ele não consegue, não é, se responsabilizar, ele não tem maturidade para isso. Mas, com toda certeza, aonde ele mais aprende é quando ele olha para mim. Tanto para aprender coisas certas, quanto para aprender coisas erradas. Eu gosto muito de falar de domínio próprio, porque eu acho que é uma causa de todos nós, é um desafio de todos nós. A gente perde o controle. A gente libera palavras que não queria falar, mas a gente não suportou, e aí o peso, né, daquela onda foi difícil demais para suportar, até que a gente desabou. Mas a gente não pode perder a paz a ponto de se sentir bloqueado, paralisado. A gente precisa seguir em frente. E só uma coisa vai nos dar a condição de seguir em frente. É a vontade de amar. Eu vou amar, eu vou fazer certo, eu vou cativar, eu vou conseguir. Eu vou conquistar. Já é, não é? Eu me lembro, né, o grande Deleuze, ele fala isso, né, filósofo. Ele fala que uma aula, né, se dirigindo para professores, ele fala, uma aula, ela tem uma parte de razão, mas tem uma parte de emoção também, não é? Já há um consenso no mundo, no estudo da educação, de que o aluno que se envolve emocionalmente com aquilo que ele está querendo aprender, vai aprender com mais facilidade. Você ama algo, você aprende. Eu sempre digo isso. Minha mãe aprendeu a usar o WhatsApp, não sendo algo fácil da geração dela, por amor aos filhos, aos parentes que estão mais longe, porque ela sabe que consegue se comunicar. Então, em nome do amor, a gente consegue desenvolver competências que a gente não tem. Quando uma pessoa não sabe algo e ela não quer saber, ela dá um monte de desculpas. Mas quando ela é movida pelo amor, ela quebra barreiras. Então, você quer domínio próprio, você quer ser uma pessoa dominada, contida, segurar sua língua, não agir por impulso, se disponibilize para aprender a amar. Porque quando você amar, naturalmente isso vai acontecer. Existem coisas que você não fez contra alguém por amor a outra. Não é? Por exemplo, eu dirijo muito devagar, porque eu sempre dirigi com criança no carro. Então, eu botei sempre na minha cabeça algo, eu não estou dirigindo sozinho, tem criança no carro.
Então eu preciso ter mais cuidado. Eu não faço força para não correr. Eu não corro porque amo quem está comigo. E a gente, quando é movido pelo amor, não precisa frear para não perder o domínio próprio. A gente acelera no amor, porque acelerando no amor, a gente tem mais facilidade de se dominar. Se você pudesse falar o que você quisesse, se você pudesse fazer o que você bem entendesse, a gente acabaria destruindo tudo e todo mundo, porque a gente tem os nossos dias, não é? Dias difíceis em que a gente olha e não vê beleza nas coisas. Mas, por causa do amor, a gente segura. Então, o domínio próprio, ele não pode te prender a um conjunto de regras. Né? Tem pessoas que falam assim, eu não posso andar com fulano, porque se eu andar com fulano, eu acabo fazendo o que eu não devo. É óbvio que a gente faz muitas coisas por influência de outras, mas quando aquilo que nos influencia é o amor. Assim como tem gente que é capaz de nos levar para um caminho ruim, existem pessoas que nos puxam para coisas boas. Eu tenho esse carinho por vocês, porque vocês são pessoas que me inspiram a fazer coisas boas. Se vocês não parassem para me ouvir, talvez eu não sentisse interesse por falar do amor. E aí eu acredito mais no amor porque tem gente que ouve e que gosta de ouvir sobre o amor se sentindo motivado a amar mais. E a gente vai com isso, a gente vai formando, promovendo uma corrente do bem. Então jamais, esse é o recado, né, dessa noite, jamais se dominar tem a ver com um controle que te aprisiona a um conjunto de regras, moralmente falando. É o amor que te conduz a você ser disciplinado. Eu quero aprender algo, eu acordo mais cedo para me aplicar mais. Eu quero aprender um idioma, eu quero desenvolver uma determinada competência, enfim. Principalmente quando a gente quer conquistar alguém, a gente faz coisas. Eu sempre digo isso, né, para os casais. A minha vontade de conquistar a minha esposa era tão grande que eu fui absurdamente criativo no início do namoro. Porque o amor tem essa capacidade. O amor tem essa capacidade de promover em nós a desenvoltura, o agregar de novas aprendizagens, enfim, o amor faz milagre. Porque se uma pessoa disser para mim que é muito difícil conquistar fulano porque fulano está ofendido, ok, de fato é muito difícil. Porém, a gente ama para vencer coisas muito difíceis. Eu sei que a tua vida é difícil. Eu imagino a dor que você sente pelos problemas que você atravessa. Você não é diferente de mim, nós somos seres humanos passíveis de sofrermos coisas muito doídas em nós. Mas eu não posso negar a você que o amor abre portas muito bem fechadas. O amor quebra muros muito bem edificados. O amor é capaz de quebrar fechaduras feitas para serem inquebráveis. Então é uma questão de sabedoria, uma questão de inteligência. Quando eu opto pelo amor, eu estou optando pela chave que abre todas as portas. Quando eu opto por tentar me controlar, eu estou sempre lutando contra mim mesmo. Uma das coisas que são muito básicas, são base na terapia de Cristo, é a facilidade da gente ser a gente mesmo. Eu não tenho a necessidade de tentar passar uma figura espiritual para nenhum de vocês, porque eu estou livre disso. Sou gente, tenho problemas como qualquer pessoa tem, não sou superior a absolutamente ninguém. Minha fé está ligada a Deus, não a mim, não na minha força. Então eu sei que eu sou passível de perder a calma e falar o que eu não devo, fazer o que eu não devo, mas eu creio que o amor de Deus
é mais forte e sempre vai prevalecer contra essa minha vontade forte, mas enganosa, sabotadora. Não quero que você aí do outro lado fique com medo de você mesmo, de você não conseguir segurar as palavras e acabar falando o que você não deve. Quero que você se jogue no amor de Deus, porque Ele vai produzir. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Você se encheu de amor? Você vai falar de amor. Eu acho interessante que o amor tem a característica maravilhosa, brilhante, de saber como dirigir as palavras. Existem coisas que você faz por determinadas pessoas que não faz por outras. Se eu pedir algo a você, é capaz de você negar para mim. Mas se outra pessoa, outra determinada pessoa pedir, é capaz de você ceder. Porque vai muito de quem é, de como faz, de como dirige os fatos. Existem pessoas que não sabem como falar. E isso fecha portas na vida delas. Existem pessoas que, porque amam, sabem como falar. Quando você quer uma coisa, você sabe falar. Aquela coisa de criança, não é? Que quando quer um doce, quando quer... lembrei de Portugal agora, né? Quando quer um rebuçado, quando quer um doce, ele sabe como falar. Né? O meu filho, quando quer uma coisa, ele pede por favor, ele faz uma carinha ótima, ele dá um sorriso tão encantador, sedutor, que a gente quando vê, tá lá, já fez o que ele queria. Porque quando a gente ama, a gente conduz bem as nossas palavras. Quando a gente não ama, a gente não tem força. Não é? Quando a gente não ama, a gente não tem força para agir de maneira sensata. Então o amor não é uma coisa romântica hollywoodiana, não é coração vermelho. O amor é esse poder que nos faz acelerar, agir. O evangelho não é você ficar preso dentro da sua casa, com medo de pecar, e aí você não quer ligar a televisão, você não liga o rádio, você não fala com ninguém, você se isola completamente porque você teme fazer alguma coisa de errado. Não. Quem ama, quem está cheio do amor de Deus, se joga na vida, não teme a tempestade, o tempo ruim, a intempérie, a adversidade, a nuvem escura, não é? A chuva intensa, o vento impetuoso, nada disso, porque é na força do amor que a gente vai se conectando com o que é necessário para continuar vivendo, sempre com a esperança de viver a plenitude do amor na eternidade com Deus. Então, se você ficar procurando se segurar, você vai ter dificuldade de resistir e vai se sabotar cada vez mais. Eu quero terminar dando um exemplo muito simples. Se você lutar para não tomar Coca-Cola, eu parei de tomar Coca-Cola tem alguns anos. Se você lutar para não tomar, isso vai ficar resistindo você e você vai se esgotar a ponto de qualquer dia ceder. Mas se você desenvolve a ocupação no lugar da Coca-Cola por outra coisa, você passa a desenvolver um hábito que não deixa espaço para o hábito antigo. Então, a gente não só deixa de fazer algo, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Então, entre frear e acelerar, opte por acelerar. Porque quanto mais você acelera, você fala de Deus, você louva a Deus, você tem conversas positivas, você leva uma vida saudável, você vive relacionamentos saudáveis, você se envolve com saúde na sua vida, você promove aquilo que é bom, você pensa aquilo que é bom. Isso vai te enchendo a ponto que isso transborda de você e quando você vê, você é uma pessoa dominada. O que eu achava mais interessante em Portugal é que numa briga de trânsito era comum haver muita verborragia. Muitas palavras de um lado para outro, briga, xinga, fala, mas não havia agressão física. E eu achava estranho, porque eu falava, gente, no Brasil, uma conversa nesse tom, os dois já teriam ido para as vias de fato para brigarem fisicamente. E aí é interessante como é que é a comparação, né, de um país para o outro. Eu achava que Portugal
era muito mais, as brigas eram muito mais elegantes porque não saía tapa do que no Brasil. Só que lá em Portugal, as pessoas diziam que na França as pessoas discutiam educadamente. Olha, senhor, será que o senhor não percebe que o senhor me fechou e isso não é, isso é uma infração? Ah, me perdoe, então. Porque há uma comparação que é feita, não é? E aí a gente pode perceber com isso que quanto mais a gente absorve o reino do amor de Deus, quanto mais a gente absorve os valores do reino na nossa vida, no nosso viver, mais fácil se torna ter domínio próprio. Não adianta alguém falar para você que você precisa ter domínio próprio. Não adianta você estar muito nervoso e alguém dizer para você, fica calma, toma um copo de água com um pouco de açúcar. Isso não resolve. O que resolve é a gente se lotar do amor, que é para a gente aprender a lutar amando, aprender a discordar amando, aprender a lidar com situações difíceis amando, para que a gente não fique refém da nossa falta de domínio próprio. O que tem que ficar claro é que quanto mais livres nós formos em Deus, no sentido de estarmos imersos, mergulhados, envolvidos, aproximados, abraçando a fé, quanto mais a gente faz isso, mais a gente se domina. Não é colocando, aplicando castigo. Tem gente que faz algo errado e ela fica para baixo e não se levanta porque ela se culpa. Ela diz, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. Não, se abra para o amor. Se abra para o amor, libera esse teu coração dessa culpa, porque você fica se culpando, está se sabotando, você não percebe que você não está andando para frente, porque fica amargurado, se culpando, se corroendo completamente no seu interior, sem que isso faça sentido, sem que isso cumpra propósitos. Eu luto pelo amor porque o amor, ele cumpre propósitos. O amor é capaz de cumprir a missão de fazer você não apenas promover algo que é bom, como conter, dominar algo que é ruim. Você vai continuar sentindo vontade de se descontrolar, mas a vontade de amar vai superar a vontade de se descontrolar, e nessa guerra o espírito vai ganhar da carne. É difícil se dominar, mas se torna muito mais fácil quando esse elemento, a vida espiritual que você tem com Deus, se torna mais forte. Amém. Pai, oramos a Ti. O Senhor sabe a nossa dificuldade de nos controlarmos, de nos dominarmos. Às vezes a gente perde a calma, fica nervoso, se desespera, fala o que não deve falar. Pai, não é sobre isso que nós queremos falar contigo. Nós queremos apresentar a Ti o nosso coração, dando a Ti a disponibilidade de entrar no nosso coração e nos encher, nos fazer transbordar do Teu amor, para que o nosso coração enganoso fique contido e que coloquemos para fora aquilo que o Senhor semear no nosso coração. Pai, clamamos a Ti para que o Senhor arranque as raízes daquilo que o Senhor não plantou em nós. As sementes que não vão dar fruto sejam retiradas, dando lugar àquelas que vão florescer, frutificar, germinar, em nome de Jesus. Que através dessa palavra o Senhor possa semear em nós e possamos colher o Teu amor. Que não venhamos a tentar frear sem sucesso, para que não nos tornemos pessoas frustradas, nos sentindo derrotadas, mas que venhamos acelerar e ganhar cada vez mais velocidade, habilidade para viver o Teu amor. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado por essa conexão de vocês. Não se esqueçam, todos nós estamos sendo tratados pelo Senhor Jesus. Hoje foi um pouco mais, amanhã um pouco mais. Devagar e sempre a gente vai progredindo no nome do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui para viver um pouco mais do fluir do amor a começar em mim e em você,
para a honra e a glória do nome do Senhor. Um beijão a todos vocês.